Olá, nesse vídeo vamos fazer o rostinho do cachorrinho. Na parte 1 desse vídeo, fizemos o tapete e aqui vamos fazer a caracterização do rosto. Eu vou colar as peças de crochê para fazer o rostinho. Se você quiser costurar, também pode. E, para quem quiser costurar as peças e não sabe, eu estou deixando abaixo na descrição do vídeo um link onde eu mostro como eu costuro as peças de crochê. Bem, e se fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar o rostinho do cachorro, usei barbante brilho fial vermelho, barbante franjão vermelho, barbante branco e barbante marrom. Todas essas linhas são fio número 6 e a quantidade que a gente usa de cada uma delas é bem pouquinho. Eu trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm. Também usei agulha de tapeçaria e tesoura para os arremates. Para colar as peças, eu usei cola Tec Bond número 3. Para pintar a boquinha, usei tinta para tecido nas cores marrom, vermelho e rosa chá. Trabalhei com pincel número 10 lixado e pincel número 12. Bem, então agora vamos dar início. A primeira parte que nós vamos trabalhar aqui vai ser a orelhinha. Vou começar fazendo aqui um cordão de correntes com 12 correntes. Em seguida, nós vamos contar aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4 correntes apenas. E aqui, nessa quarta corrente, eu faço ainda mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, tem um total de 3 pontos altos trabalhados numa única corrente de base. Em seguida, eu venho aqui para a corrente logo à frente, faço aqui um ponto alto. E aqui vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até eu fazer 7 pontos altos a partir desse aqui que eu trabalhei sozinho aqui na corrente. Então, aqui um. Bem, então aqui, trabalhei 7 pontos altos, fazendo um para cada de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou aqui na última corrente. Nessa última corrente, nós fazemos 5 pontos altos. Então, aqui na última corrente, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e virei pro lado de cá. Então, aqui eu trabalho mais 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. E aqui, olha, já vai prendendo essa ponta de linha no meio desses pontos que nós estamos fazendo agora. Trabalhei aqui os meus 7 pontos altos desse lado e encontrei aqui aquela corrente onde já tenho 3 pontos altos trabalhados nela. Aqui eu faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 5 pontos altos nessa corrente de base também, igualzinho do lado de cá. Agora, eu venho na terceira corrente que fiz aqui. Para iniciar essa volta, 1, 2, 3, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início à segunda volta. Para começar, eu faço uma corrente, só uma. Venho nesse ponto alto à frente e nele eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Venho no próximo ponto alto e faço mais 2 pontos baixos. 1
e 2 pontos baixos. Então, trabalhei aqui 4 pontos baixos usando 2 pontos de base. Na sequência, eu vou fazer 3 meios pontos altos. Então, o meio ponto alto a gente laça, busca a linha e laça de novo aqui na agulha e passa essa laçada pelas 3 linhas que estão na agulha. Então, aqui meio ponto alto, venho no da frente, meio ponto alto. No da frente, meio ponto alto. Então, aqui, por 3 vezes, fiz meio ponto alto. 1, 2, 3. Na sequência, eu trabalho aqui 4 pontos altos, um para cada um desses 4 pontos de base. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, eu encontro aqueles 5 pontos que viram aqui a parte oval. Então, aqui nesses 5 pontos, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada um deles. Vamos fazer aqui, na segunda volta, um total de 10 pontos altos usando esses 5 pontos de base. Então, eu faço aqui 1 e 2 no mesmo ponto. Então, aqui, usando 5 pontos de base, eu trabalhei 10 pontos altos. Aqui, o primeiro ponto que eu fiz 2 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós vamos fazer aqui na sequência 4 pontos altos, um para cada de base. Depois de trabalhar os 4 pontos altos, nós fazemos 3 meios pontos altos, usando esses próximos 3 pontos de base. Agora, faço 4 pontos baixos, usando esses 2 pontos de base. Encontrei aqui um local onde iniciei a volta. Essa daqui é aquela primeira corrente que eu fiz. Aqui, atravesso por essa corrente, prendo aqui um ponto baixíssimo. Completei a segunda volta. Agora, vamos fazer a terceira volta. Inicio aqui a terceira volta fazendo uma corrente. Venho para esse ponto baixo, logo à frente, aqui eu faço um ponto baixo. Venho pro da frente, faço um ponto baixo. Então, aqui fiz 2 pontos baixos, usando 2 pontos de base. Agora, venho para esse próximo ponto baixo e aqui eu faço 2 pontos baixos. Na sequência, eu faço aqui 3 meios pontos altos. Fez aqui os 3 meios pontos altos, agora em seguida nós vamos trabalhar aqui 5 pontos altos. Então, um para cada ponto de base. E cheguei aqui naqueles 10 pontos altos que viram aqui a parte oval. Aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada um desses 10 pontos que nós temos na base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 20 pontos altos. Sempre trabalhando 2 pontos altos em cada ponto de base. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 20 pontos altos usando aqueles 10 pontos altos que viram a parte oval aqui na volta de base. Cheguei aqui no último dos 10 de base com os 20 pontos altos. Em seguida, trabalhamos aqui um ponto alto para cada ponto de base até construir aqui 5 pontos altos. Então, aqui, depois do meu último aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Em seguida, faço 3 meios pontos altos.
Então, aqui trabalhei 3 meios pontos altos, usando um ponto de base para cada ponto. Agora, venho para o ponto à frente, aqui eu faço 2 pontos baixos. Depois, trabalho um ponto baixo para cada um desses próximos dois. E aqui encontrei o início da minha volta. Essa daqui é aquela primeira corrente que eu fiz para começar a volta. Atravesso por ela e prendo um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha terceira volta. Está assim. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Começo fazendo uma corrente, venho para o ponto à frente, faço um ponto baixo. Ponto à frente, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E nesse aqui, logo à frente, faço 2 pontos baixos. Então, trabalhei aqui usando 4 pontos de base, um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Em seguida, faço 3 meios pontos altos. Então, aqui trabalhei 3 meios pontos altos, 1, 2, 3, usando um ponto de base para cada ponto. Em seguida, vamos fazer aqui 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. 1, 2, 3, 4, 5. E cheguei aqui para trabalhar o local onde vira aqui a parte oval. Então, aqui na quarta volta, nós vamos trabalhando da seguinte maneira. Em um ponto, eu faço 2 pontos altos. No da frente, faço só um. No próximo, faço 2. Então, aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar a parte oval com esse padrão. Sobre os 20 pontos que nós temos aqui de base, virando a parte oval, nós vamos trabalhar. Em um ponto, faço um aumento, no da frente, trabalho um ponto só. No próximo aumento, no seguinte, um ponto só. E vamos até chegar aqui do lado de cá. Então, eu vou fazer aqui os meus, sempre trabalhando 2 pontos em um ponto de base. E no da frente, um só. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, aqui eu trabalhei com o padrão que orientei vocês. E desde o local aqui, onde eu fiz o meu primeiro aumento, eu trabalhei um total de 29 pontos altos até chegar aqui. Aqui, olha, ficou vazio o último ponto do aumento aqui de base. Então, desse lado de cá, depois do meu ponto 29 aqui virando a parte oval, eu vou fazer um total de 6 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, olha, depois do meu último aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Em seguida, faço 3 meios pontos altos, um para cada ponto de base. Trabalhei aqui os 3 meios pontos altos, agora faço 2 pontos baixos nesse ponto logo à frente. E um ponto baixo para cada um desses próximos 3. Encontro aqui o início, no local onde eu tenho essa corrente aqui que eu fiz para iniciar a volta. Aqui, atravesso pela corrente, prendo um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha aqui e corto. Então, esse daqui é o padrão para trabalhar as orelhinhas. Nós vamos fazer 2 iguaizinhas. Aqui, para arrematar essas linhas, essa aqui que temos da ponta inicial, que foi presa por debaixo dos pontos da primeira volta aqui, é só cortar bem rente, que já está arrematada. Essa última aqui que cortamos agora, nós passamos na agulha de tapeceiro. E aqui, com os pontos pelo lado do avesso, nós vamos atravessar aqui
Então, aqui, desci pra volta de baixo. Agora, vou passar a minha agulha pelo meio desses pontos. Depois que entrelaçou aqui a ponta da linha pelo meio dos pontos, é só cortar bem rente onde saiu e está arrematado. Dessa maneira é feito o arremate aqui. E todas as outras pecinhas, a mesma coisa, o arremate é feito da mesma maneira. Bem, então, a orelhinha já está feita. Bem, e agora, nós vamos fazer o cabelinho aqui do cachorrinho. Então, para trabalhar o cabelinho, eu estou usando aqui o franjão da Fial, que é esse barbante peludinho. E como fica difícil de visualizar os pontos, aqui, trabalhando com esse barbante, eu vou usar uma outra linha para mostrar para vocês a quantidade de pontos que nós vamos trabalhar para fazer essa parte aqui. Eu vou usar aqui um barbante branco, que fica fácil de ver a quantidade de pontos. Bem, então inicio essa parte construindo aqui 13 correntes. Depois que eu fiz as 13 correntes, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta, faço um ponto alto. E aqui, olha, contando essas correntes que eu voltei atrás como primeiro ponto alto, eu tenho aqui 2 pontos altos. Continuo trabalhando um ponto para cada ponto de base até a última corrente e terei feito aqui 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, viro aqui a parte oval fazendo 5 pontos altos, todos eles trabalhados aqui, nessa mesma corrente onde fiz o ponto 10. Então, aqui trabalhei os 5 pontos que viram a parte oval, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, faço mais 10 pontos altos do lado de cá. Começo o meu primeiro dos 10 aqui no mesmo local onde fiz os 5 pontos altos para virar a parte oval. Depois de fazer aqui um por um e trabalhar os 10, nós trabalhamos mais 5 pontos altos aqui nesse mesmo local para virar aqui a parte oval. Depois de trabalhar os 5 pontos que viraram a parte oval, é só vir na terceira corrente e prender aqui um ponto baixíssimo. Trabalhando esses pontos que acabei de mostrar para vocês aqui, com o barbante branco, no franjão, fica assim. E eu trabalho essa linha aqui com agulha de 3,5 mm. Se você preferir, você pode trabalhar com agulha 4 também. Ele vai ficar ainda maior do que o meu. Vocês notem a diferença de tamanho. Esse aqui rende bastante esse barbante. Bem, agora vamos trabalhar aqui a segunda volta. Então, eu começo a segunda volta com 3 correntes. Vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer um total de 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus. Trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, agora nós vamos fazer aqui a parte oval. Aqui eu vou fazer 10 pontos altos usando esses 5 pontos que viram aqui a parte oval. Então, eu faço 2 pontos altos para cada um dos 5 de base que eu tenho. Trabalhei aqui os 10 pontos altos que viram a parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, faço um por um até trabalhar mais 10 pontos altos desse lado de cá. E cheguei aqui nos 5 pontos da parte oval desse lado. Aqui, faço igualzinho fiz do lado de lá, 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui os meus. Trabalhei aqui os 10 pontos altos da parte oval desse lado, agora fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, encerro essa volta. Começo a próxima com 3 correntes, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até
fazer aqui 10 pontos altos. Vou fazer os meus. Depois de fazer aqui os 10 pontos altos, chego aqui na minha parte oval. A parte oval aqui na terceira volta será feita assim. Em um ponto, eu faço 2 pontos altos. No da frente, faço só um. No próximo, faço 2. E assim nós vamos. No seguinte, faço só um. Então, são 2 pontos em um ponto de base e no da frente só um. 2 pontos no próximo, no da frente só um. Agora aqui faço 2, no outro faço um. Então, eu vou trabalhar assim até virar aqui toda a parte oval. Vou fazer aqui o meu. Bem, virei aqui a minha parte oval e desde o primeiro aumento que eu fiz aqui, eu construí um total de 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, eu faço aqui, a partir desse ponto, um total de 11 pontos altos, um por um até fazer 11. Vou fazer os meus. Trabalhei aqui os 11 pontos altos desse lado e encontrei aqui o primeiro ponto da parte oval do lado de cá. Aqui eu trabalho com o mesmo padrão que fiz do lado de lá. Em um ponto faço 2, no da frente faço 1. Vou completar aqui essa minha volta com esse padrão. Completei aqui a minha terceira volta com o padrão que orientei vocês, em seguida eu cortei aqui a linha. E trabalhado no franjão, fica dessa maneira aqui. E um detalhe aqui, na hora de colar a peça aqui no tapete, nós vamos colar com o lado do avesso. Então, para você se orientar aí, o lado do avesso é esse lado aqui que tem a ponta da linha. Então, corta essa ponta depois que você colar no cachorrinho, porque assim você não se perde aí, porque o lado do avesso, ele é mais peludinho do que o lado do direito. Então, é dessa maneira aqui que nós vamos colar, com o avesso voltado para cima. E os arremates aqui dessa linha é igualzinho eu mostrei aqui na orelhinha para vocês. Com a agulha de tapeceiro, nós escondemos a ponta pelo meio dos pontos que nós temos aqui na peça. Então, essa parte está pronta. Agora, nós vamos fazer aqui essa parte que é do olhinho. Então, aqui para trabalhar essa parte branca do olhinho, eu começo fazendo 6 correntes. Depois de trabalhar as 6 correntes, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui na quarta corrente, faço mais 2 pontos altos. Então, contando com as correntes que eu voltei atrás, eu trabalhei 3 pontos altos numa única corrente de base. Agora, faço um ponto alto nessa corrente logo à frente. E restou aqui uma corrente. Nessa corrente, trabalho 7 pontos altos, tudo aqui nessa corrente. Então, trabalhei aqui um total de 7 pontos altos nessa última corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, venho para esse próximo ponto e aqui faço um ponto alto. E cheguei aqui na minha última corrente, onde já tenho 3 pontos altos trabalhados. Aqui faço mais 4 pontos altos para completar 7 pontos altos. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui desse lado, virando a parte oval, e 7 pontos altos do lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar agora a segunda volta. Eu começo com 2 correntes. Venho para esse ponto alto logo à frente, que eu faço 2 meios pontos altos. Para trabalhar meio ponto alto, laço, introduzo a agulha, busco uma linha. Busco outra laçada aqui e passo por todas as linhas que estão na minha agulha. Então, aqui meio ponto alto. Mais uma vez aqui nesse mesmo ponto. Venho para o ponto à frente, faço 2 meios pontos altos aqui também. Então, aqui trabalhei 4 meios pontos altos usando 2 pontos de base. Em seguida, faço 2 pontos altos, um nesse e um nesse da frente.
Depois de trabalhar os 2 pontos altos, eu encontro 5 pontos que viram aqui a parte oval. Aqui eu vou trabalhar 10 pontos altos, fazendo sempre 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, aqui já tenho 2, venho pro da frente, faço o 3 e o 4 e continuo assim até trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui fiz os 10 pontos altos, agora faço 2 pontos altos, um nesse e um nesse da frente. Em seguida, eu vou trabalhar aqui 2 meios pontos altos em cada um dos próximos 1, 2, 3, 4 pontos que eu tenho de base. Então, vou fazer um total de 8 meios pontos altos, 2 em cada ponto de base. Fez aqui os 8 meios pontos altos, eu faço mais um meio ponto alto aqui, no mesmo local onde subi as 2 correntes. Depois de trabalhar esse último meio ponto alto, eu vou fechar a minha volta. Só que eu não vou usar essas 2 correntes que eu fiz aqui no início para fechar. Eu vou fechar aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz. Então, atravesso aqui no topo do meio ponto alto e prendo um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçada e corto. Bem, então é só isso para trabalhar essa parte branca aqui do olhinho. Para esconder essas linhas, o processo é o mesmo que eu já mostrei para vocês lá na orelhinha. Nós com a agulha de tapeceiro vamos esconder essa ponta por debaixo dos pontos aqui no lado do avesso. E na hora de colar, essa parte dos meios pontos altos, ela vai ficar aqui embaixo. Vai ser assim, aqui eu tenho os meios pontos altos, então eles vão ficar aqui embaixo. E a parte dos pontos altos fica do lado de cima. Então, nós vamos fazer 2 peças iguaizinhas. E agora, vamos trabalhar essa parte aqui do olho. No barbante marrom, eu faço 5 correntes. Volto aqui na primeira das 5, prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, subo 3 correntes. Bem, e aqui nesse pequeno anel, nós vamos trabalhar um total de 17 pontos altos. As 3 correntes aqui, o primeiro ponto alto. E continuo fazendo os pontos altos até completar os 17. E vou prendendo essa ponta aqui de linha no meio dos pontos que estou fazendo agora. Assim, eu já vou arrematando essa linha. Eu vou fazer aqui os meus 17 pontos e já venho. Trabalhei aqui os meus 17 pontos altos. Agora, para fechar aqui, eu vou fazer assim, eu vou pular aqui essas 3 correntes iniciais e venho no primeiro ponto alto que eu fiz aqui. Então, no topo do primeiro ponto alto que eu trabalhei. E prendo aqui um ponto baixíssimo. Em seguida, laço e corto. Agora, nós pegamos a ponta inicial aqui e vamos puxar bem, para que fique bem fechadinho aqui o meinho do olho. E essa ponta inicial que nós prendemos por debaixo dos pontos que trabalhamos aqui, é só cortar que ela já está arrematada. Essa outra com a agulha de tapeceiro a gente esconde aqui. Então, nós vamos fazer 2 iguais a esse aqui que acabei de mostrar. E agora, nós vamos trabalhar aqui o focinho. Então, para começar, eu vou fazer aqui 6 correntes. Fez as 6 correntes, nós voltamos aqui atrás. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, contando com as correntes que eu voltei atrás, já fiz 1, 2, 3, 4 pontos nessa única corrente de base. Agora, faço 2 pontos altos na próxima corrente. Nessa última corrente, faço 7 pontos altos. Então, aqui trabalhei 7 pontos altos nessa última corrente aqui, virou pro lado de cá. Agora, venho para o ponto aqui à frente e trabalho 2 pontos altos. Eu cheguei aqui naquele local onde já tenho 4 pontos altos. Aqui,
eu faço ainda mais 3 pontos altos para completar 7 do lado de cá. Agora, eu venho no primeiro ponto alto que fiz, pulo aqui as 3 correntes e no topo do primeiro ponto alto que eu trabalhei, eu prendo um ponto baixíssimo. Laço aqui mais uma vez e corto. E aqui para arrematar essa linha do focinho, como passou por muito pouco ponto aqui, a linha inicial, eu ainda pego a agulha de tapeceiro e passo por baixo desses pontos aqui todos, saio aqui do outro lado e corto. E essa daqui também escondo aqui pelo meio e corto. Bom, gente, então, as pecinhas para montar aqui o rostinho do cachorrinho já estão prontas. São essas aqui que nós acabamos de fazer. Agora, vamos para a montagem. Bem, então agora vamos montar aqui o rostinho do cachorro. Primeiramente, nós vamos colar as peças que nós fizemos no crochê e depois nós vamos pintar aqui a boquinha. Então, antes de eu começar a colar, primeiro eu distribuo as orelhinhas, o cabelinho, os olhinhos, o focinho aqui no tapete para eu ter uma noção de como vai ficar. Bem, então vou falar aqui para vocês como eu faço para ter essa distribuição aqui das peças sobre o tapete. Primeira coisa que eu faço é centralizar aqui, localizar o cabelinho. Então, eu usei como base o seguinte para colocar aqui nessa posição. Essa daqui é a primeira volta do meu tapete. Aqui eu tenho a parte oval da primeira volta e contando aqui atrás tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Das partes retas aqui, depois dos pontos aqui da parte oval. Então, é depois do quarto ponto alto que eu coloco aqui o cabelinho. Deixo aqui bem no meio, metade pra cá e a metade pra cá. Então, ele fica centralizado aqui. Depois de eu achar aqui o local do cabelinho, eu venho e vou acertando as duas orelhinhas embaixo aqui do cabelinho. Deixo as duas orelhinhas assim, meio que virando aqui para baixo, né? As duas estão com o ângulo aqui, virando, e as duas estão aqui, olha, bem, a ponta das orelhinhas estão bem aqui na borda do bico do tapete. Então, eu usei a primeira volta aqui do tapete para deixar aqui a borda. Ficou aqui só uma pontinha sobrando do tapete, que é da segunda volta do bico. Dos dois lados, fiz a mesma coisa, olha, tá igualzinho do lado de lá e do lado de cá. E vou olhando para que fique na mesma posição as duas orelhinhas, o ângulo aqui virando para baixo, igualzinho nas duas. Bem, depois de fazer isso, eu acerto aqui os dois olhinhos. Deixo um pouco para baixo só aqui, olha, tem um dedo aqui de distância do cabelinho. Então, coloquei esse aqui, venho do lado de cá e coloco o outro na mesma posição. Estão meio viradinhos aqui. Então, se você quiser, você pode deixar retinho, assim. Também fica bonitinho. Eu quero deixar eles meio de lado aqui assim, fazendo um ângulo aqui. Então, os dois na mesma posição. Acertou aqui os dois olhinhos, então, nós vamos acertar o focinho. Então, eu vou colocar o focinho aqui um pouco para baixo dos dois olhinhos, bem no meio dos dois, entre os dois olhinhos, bem no centro aqui. E para baixo do focinho tem que sobrar 8 voltas aqui do tapete. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do tapete mesmo, sem contar aqui as voltas do bico. 8 voltas aqui no barbante cru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no barbante cru. Porque esse espaço nós vamos usar depois para trabalhar aqui a boquinha do cachorro. Então, aqui, depois de colocar as pecinhas dessa maneira, eu tenho uma boa noção de como vai ficar aqui depois de colado. Em seguida, eu tiro aqui essas peças, tiro o cabelinho, mas as duas orelhinhas eu não vou tirar do lugar. Do jeito que elas estão posicionadas ali, eu continuo com elas na mesma posição e vou começar a colar.
Então aqui, olha, sem mexer nas duas orelhinhas, eu vou pegar a cola e vou começar a colar aqui pelas orelhas. Então eu apoio a mão de um lado aqui e levanto a outra parte sobre a minha mão aqui. E pego a cola e vou passar aqui em toda essa borda e também nas outras voltas que eu tenho aqui, na parte mais alta, que é o pé dos pontos altos aqui, é a parte mais alta que nós temos aqui. Então, vou passar nessas duas voltas aqui também a cola. Então, passo na borda, na volta de baixo e na outra também, no lado mais alto dos pontos aqui sempre. Passou a cola, a gente vira aqui com a mão, a gente aperta bem. Vocês notem que eu não tirei do lugar a pecinha. Então agora aqui a gente segura um pouquinho para a cola fixar bem aqui no tapete. Colou aqui essa metade, agora nós vamos fazer a mesma coisa com a outra metade. Eu levanto para o lado de cá e também passo a cola aqui do mesmo jeito que fiz na outra metade. Bem na beiradinha aqui em cima. Depois nas outras voltas, no local que os pontos estão mais altos. Passou a cola? Volta lá no tapete, agora aperta esse lado aqui. Então, uma orelhinha já tá colada aqui. Agora a gente repete o processo nessa outra aqui. Do mesmo jeito que fiz na primeira, repito aqui na segunda, sem tirar ela do lugar. Colou aqui as duas orelhinhas, agora nós vamos colar o cabelinho. Então, agora eu de novo posiciono bem certinho, bem no meio, deixo bem ajeitadinho aqui, para depois colar. Então, depois que você viu que tá certinho aqui, então, você faz o mesmo processo que fez com as orelhinhas. Nós apoiamos aqui de um lado, levantamos a outra metade e vamos passar aqui a cola. Bem na borda, sempre passa bastante aqui nas bordas. Vira de volta aqui e aperta. Colou esse lado, agora a gente levanta a outra metade aqui, passa também bastante cola aqui, principalmente nas beiradas. Completou aqui essa parte, agora vamos para os olhinhos. Aqui, olha, primeiro de tudo, eu vou colar aqui essa parte marrom aqui no branco. Então, olha, aqui estão os meus meios pontos altos, que é a parte mais estreitinha aqui da pecinha. Então, eu vou colar esse marrom bem na beirada aqui, onde tem os meios pontos altos. Colou aqui o marrom, então de novo nós centralizamos aqui para ver se está tudo certinho. Deixou aqui tudo bem arrumadinho? Agora então a gente começa a colar. Então, primeiramente eu não tiro do lugar, apoio aqui para não sair do lugar
e na metade eu passo a cola. Colou aqui os olhinhos, agora nós vamos colar o focinho. Aqui, olha, tem outra dica para você. Bem aqui, olha, tem uma fileira de pontos que são aumentos. Então, são sempre 2 pontos altos aqui. Ela tá aqui bem no meio. Então, tenho 8 voltas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para baixo aqui do focinho. E no meio aqui eu tenho esses aumentos, que são sempre 2 pontos altos, aqui fica bem visível. Então, você deixa aqui o focinho na metade dele, bem na direção desses aumentos. Vai ficar aqui bem no meio, que depois nós vamos usar esses pontos para fazer a boquinha. Posicionou aqui, então cola. Essa parte aqui de colar, ela é uma parte que tem que ser feita com bastante atenção, olhar bem a distribuição antes de colar, para que não fique torto aqui essas pecinhas. Se ficar torto, ele perde o encanto. Então, vamos deixar assim bem, o mais certinho que a gente puder possível. Bom, a parte de colar está pronta, agora vamos pintar a boquinha. Bom, primeiramente, antes de pintar, eu vou pegar um lápis e vou fazer um esboço da boquinha aqui, para que eu não me perca e que fique bonitinho. Então, eu vou descer uma linha reta aqui, olha, bem do meio do focinho, por essas 2 voltas aqui. Então, não precisa apertar muito, é só pra gente ter uma noção depois para passar o pincel. Então, olha, 1, 2 voltas. Agora, eu vou descer por 3 voltas da seguinte maneira. Aqui, olha, o local onde está o meio aqui do meu risquinho. Agora, eu venho aqui abrindo, ó, eu passei numa volta, 2 voltas, 3 voltas. Cheguei aqui embaixo na volta. Então, aqui o meu risco, olha, ele é meio aberto assim, viradinho pra cá. Agora, nós vamos fazer outro risco como esse, só que pro lado de cá, usando também 3 voltas. Então, nós vamos fazer esse traço mais ou menos no mesmo ângulo, olha, aqui, da ponta do meu risquinho reto aqui, eu fiz nessa posição. Agora, eu faço outro, abrindo aqui na mesma direção. Ó, aqui. Então, pego aqui da ponta do risquinho reto e desço 3 voltas. 1, 2, 3. Uma linha reta, só que meio aberta aqui, fazendo um ângulo, ó. Fiz aqui e aqui. Depois que marcou aqui essa abertura da boca, nós vamos traçar 2 riscos aqui, da ponta de onde está a nossa marca, usando a terceira volta aqui de base. Então, aqui onde começa os pontos, nessa terceira volta, 1, 2, 3 voltas. Aqui, olha, onde passa de uma volta para outra, tem um sulco aqui, eu vou usar esse sulco para traçar a boquinha. Então, eu vou fazer um risquinho aqui, olha, a minha ponta da marquinha está aqui, o final do risquinho. Então, por 3 pontos altos aqui, eu vou traçar. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos altos. Faço isso dos 2 lados. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui está marcadinho. Agora, eu vou subir
por 2 voltas, fazendo aqui um sorriso no meu cachorrinho. Então aqui, olha, 1, 2, 3 pontos altos. A ponta está aqui da minha marca. Agora, por 2 voltas, eu vou subir um tracinho aqui, olha. 2 voltas, 1, 2. Então, vou parar aqui nesse local. Venho aqui e traço até encostar lá na marquinha que eu fiz aqui. Faço isso nas 2 pontas. Então, aqui, olha, 1, 2, 3 pontos altos marcados. A ponta está aqui. Agora, eu subo um sorriso pra cá, usando 2 voltas. Fez essa marquinha aqui com o lápis. Agora, nós vamos pegar um pincel número 10 lixado. Esse pincel está lixado, a ponta dele está bem firme. Esse aqui é um pincel sem lixar, ó, do jeitinho que a gente compra. E esse aqui é um pincel lixado. Agora eu pego a tinta marrom e vou molhar o pincel assim bem de pé na tinta. E vou passar em cima desses risquinhos que eu fiz com o lápis. Sempre bem de pé o pincel. E de pé aqui também no tapete. Não deito o pincel assim de lado não, é bem de pé. Então, por enquanto no marrom é só esse aqui. Agora a gente põe o pincel na água. E agora eu vou pegar a tinta vermelha e o pincel sem lixar. Esse pincel aqui é um pincel número 12. E eu vou trabalhar agora a linguinha do cachorro. Então, eu faço da seguinte maneira. Aqui a gente trabalha o pincel um pouquinho deitado aqui para molhar na tinta. E bem na beiradinha aqui, para dentro de onde está o meu marrom, eu começo a pincelar aqui o vermelho. Então, vocês viram que primeiro eu fiz essa parte aqui que já estava delimitada. Agora, eu vou fazer aqui um círculo, então, da pontinha aqui, de onde termina o meu marrom, eu vou descendo devagar, sem apertar muito o pincel, ó, e fazendo assim, ó, o movimento da mão mesmo, de ficar redondinho. Então, a gente faz isso dos 2 lados. Então, aqui, continuo daqui, vou fazendo assim com a mão, ó, veja que o movimento faz, é só mexer os dedos aqui, não precisa nem mexer o pulso. Já ficou redondinho da língua. Agora, que já tá delimitado aqui, a gente preenche bem aqui de vermelho. Preencheu bem a linguinha, agora a gente lava esse pincel. E aqui eu vou pegar o rosa chá, limpo bem o pincel para tirar aqui o vermelho. E eu vou fazer um rosadinho aqui na bochechinha do cachorro. Então, é bem pouquinha tinta que a gente usa. Dá uma molhadinha assim, bem pouquinha. E aqui, olha, tenho um ponto para cá dessa marquinha no marrom. Então, eu vou descer uma linha reta desse ponto alto aqui do focinho, nessa direção aqui, olha, até aqui embaixo, onde começa a subir aqui o sorrisinho do cachorro. Delimitei aqui, agora eu vou preencher um pouco aqui, mas é sempre bem pouca tinta.
Vai circulando aqui o pincel, é só para dar um rosadinho mesmo aqui. Depois que deixou aqui rosadinho, mais intenso aqui dentro, a gente limpa o pincel, rodando ele aqui para fora de onde a gente começou. Então ele vai ficar meio redondinho aqui, ó, bem fraquinho aqui nesse redondinho. Vai sumindo aqui a cor de rosa. Bom, esse lado tá feito, agora a gente repete o mesmo processo do lado de cá. Depois que fez esse rosadinho aqui na bochechinha, nós vamos pegar de novo a tinta marrom e o pincel lixado e vamos fazer umas pontinhas aqui, simulando os pelinhos do focinho nesse cor de rosa. Então, olha, eu fiz assim. Nesse ponto aqui, primeiro, nessa volta primeiro que tá com rosa aqui, eu tenho 3 pontos com o rosa. Então, no ponto do meio eu faço uma pontinha. Agora, na volta de baixo, eu venho intercalando, ó. Se nesse ponto eu fiz, eu faço no do lado, pulo esse e faço no de cá. Pulo esse e faço um aqui meio que saindo já fora do rosa. Agora, na volta de baixo, intercalo novamente. Então, não vou fazer na mesma direção. Eu venho no ponto aqui que nesse de cima eu não tenho a pintinha. Pulo um no outro. Então, desse lado aqui já tá pronto. Agora, eu vou repetir as mesmas marquinhas do lado de cá, usando o mesmo processo que eu fiz do lado de cá. Nesse aqui tem 1, 2, 3 pontos com o rosa, no do meio eu faço uma pintinha. E vou intercalando nas voltas de baixo. Bem, gente, terminou aqui de fazer essas pintinhas, está pronto o nosso cachorrinho. Então, encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado, né? Nunca tinha mostrado nada de crochê com pintura. Esse aqui foi bem simples, mas dá para fazer muita coisa com pintura em crochê. Fica muito bonito. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. Eu estou deixando aqui do lado o link do tapete, se você ainda não fez e quiser fazer. E tem mais um vídeo aqui também, se você quiser assistir. Se você ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.